Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Opa, desculpa, está tremendo tudo aqui, né? Está aqui com vocês hoje à tarde. Nós vamos falar um pouquinho o que a gente pode fazer. Vocês ouviram bastante coisa, né? Desde ontem até hoje. E, efetivamente, em relação a mim, em relação ao meu corpo, em relação ao seu corpo. O que é possível fazer antes, durante e depois da epidemia para que eu fique bem? Nós estamos vivendo um momento de epidemia agora, mas nós sabemos que essa não é a única, nem será a última. E quando a gente pensa nos riscos que a gente corre, dá bastante medo, não é? Então, eu vou pedir para colocar o primeiro slide. E vamos lembrar aí que o nosso corpo, ele tem defesas contra as doenças. Por que a gente não fica doente todos os dias? O que acontece que, apesar de eu pegar o ônibus, o trem, apesar de eu colocar na boca alimentos contaminados, apesar de eu estar no meio de uma multidão e de entrar em contato com diversos vírus, bactérias ou fungos, eu chego em casa e fico bem? Isso quer dizer que nós temos no corpo diversas barreiras de proteção. Algumas barreiras que são naturais, aquelas que nós já nascemos com elas, né? E algumas barreiras que o nosso corpo vai criando ao longo do tempo. Então, entre as barreiras naturais aí, que vão nos proteger contra agentes externos, a gente tem a pele, nós temos os pelos do corpo, da cabeça, as sobrancelhas, os cílios, nós temos a secreção do nariz, a lágrima, a saliva, e no aparelho digestivo, né, tudo que entra vai ter que se deparar com o suco gástrico. Então, essas defesas iniciais vão nos ajudar a eliminar aqueles micro-organismos que são maus, né, que a gente chama de patogênicos, e que fazem com que a gente não tenha saúde. Pode pôr o segundo slide, por favor? Então, e o que vai acontecer, então, comigo se esse micro-organismo ultrapassar essas primeiras barreiras? O segundo slide, por favor. Se ele ultrapassar essas segundas barreiras, né? Então, quando o micro-organismo ultrapassa essa segunda barreira, que eu chamo de imunidade natural, ele vai ter que entrar em contato com o meu sistema imune, ou também chamado de sistema imunitário. E esse sistema imune, ele é formado por um grupo de órgãos que estão associados e que vai trabalhar com a produção de células de defesa, que são mais conhecidos por nós como os leucócitos ou glóbulos brancos. Então, nós temos duas barreiras que nos defendem contra os micro-organismos. Próximo slide, por favor. Então, a primeira barreira, a gente chama de imunidade inata ou natural. Essa imunidade, ela está presente no nosso corpo mesmo antes da gente nascer. Então, quando a gente é formado lá na barriga da nossa mãe, né, a nossa pele vai sendo formada, então, essa é o que a gente chama de a linha de frente contra todos os patógenos. É a coisa mais rápido. Então, tudo que entrar em contato com você vai ter que se deparar aí com a sua pele. Quando entra na boca, vai ter que deparar com a sua saliva. Se entrar pelos olhos, vai ter que se deparar com as suas lágrimas. Se entrar pelo nariz, vai ter que se deparar tanto com os pelos do nariz, quanto com o muco que sai pelo nariz. Então, essa barreira é muito importante. Só que acontece que no decorrer da nossa vida, essa primeira barreira contra os micro-organismos, ela não melhora. A sua pele não fica mais resistente porque você fica em contato com os micro-organismos. A sua saliva não fica mais densa ou com uma produção maior de enzimas contra micro-organismos se você tiver sempre uma entrada de micro-organismos pela boca. E isso mesmo acontece com a lágrima, com
com os seus pelos, acontece também com o suco digestivo. Ela é muito eficiente, né? Mas imunologicamente ela é considerada pouco eficiente porque ela vai reagir contra um número limitado de partículas que entram em contato aí. Por exemplo, se você sofreu uma lesão na pele, essa barreira já está comprometida, né? Você pode mandar um slide de novo, por favor? Então, a gente tem aí o sistema imune, que a gente chama de sistema imune inato, então ele é composto por algumas coisas que vale a pena a gente repetir para conhecer, né? Então, nós temos lá na lágrima uma substância que a gente dá o nome de enzima, que é a lisozima, e também outras secreções que estão lá presentes. Nós temos o espirro, que é uma forma de fazer uma remoção de partículas rápida quando esse micro-organismo entra pela passagem nasal, né? Então a gente espirra várias vezes, ou a gente tosse, né? Então essa passagem rápida de ar através do espirro tem o objetivo de eliminar algum micro-organismo, alguma partícula que está querendo aí invadir os nossos tecidos. Nós temos micro-organismos que moram na nossa pele, moram na nossa garganta, moram no nosso ouvido, no nosso nariz, moram em algumas regiões específicas, a gente chama esses micro-organismos de comensais. Então, ao morar ali, ao viver ali, eles vão evitar que aqueles do mal, naqueles que podem provocar doença, consigam se estabelecer naquele tecido e provocar uma doença. Então, nós temos na traqueia, né, a gente tem o muco e os cílios, então, de vez em quando, a gente fica pigarreando, né, o corpo, a gente não sabe porquê, mas o corpo está tentando eliminar esses micro-organismos que estão tentando invadir. A barreira física da pele, os ácidos graxos produzidos pelo suor, e também são muito importantes para ajudar a gente a se eliminar, a se livrar de micro-organismos, os ácidos da digestão, a rápida alteração do pH quando passa do estômago para o intestino. Então, lá no estômago, o pH é muito ácido, chega a cerca de 2,5, e quando vai para o intestino delgado, o pH muda de 2 para 7, para 8, então isso também vai fazer com que os micro-organismos tenham que se readaptar rapidamente a esse pH, e por causa disso eles acabam morrendo. Os micro-organismos comensais que vivem lá no intestino, né? O fluxo urinário, que a urina é bastante ácida, então, como a urina ela é liberada, ela sempre limpa o canal e evita que as bactérias consigam subir e provocar infecções. E na vagina, a gente também tem o pH baixo e presença de micro-organismos comensais que também protegem o nosso corpo contra aqueles que vão se estabelecer para provocar algumas doenças. E essa barreira a gente chama de barreira que são componentes do sistema imune natural ou inato, aqueles com os quais a gente já nasceu. Próximo slide, por favor. Então, a imunidade inata, repetindo só para a gente gravar isso, ela é formada pelas barreiras epiteliais, né, pelos antibióticos naturais que são produzidos pelas enzimas, como a lisozima, que está presente na lágrima, na saliva, como os ácidos do sistema digestivo, os ácidos presentes também no suor, são os micro-organismos que estão presentes nos comensais, em sítios específicos do nosso corpo, e se algum micro-organismo conseguir quebrar todas essas barreiras, né, e conseguir penetrar o nosso corpo e cair na circulação, a gente ainda tem algumas células do sistema imune natural que são células de defesa. Então, entre essas células, a gente tem algumas que se chamam células natural killer, eles são capazes de englobar, né, as partículas virais ou bacterianas, os macrófagos, e a gente ainda tem um outro sistema de defesa, que a gente chama de sistema de defesa químico, que é formado por proteínas que estão presentes no nosso plasma sanguíneo, e que formam o que a gente chama de sistema complemento, porque ele complementa tanto a imunidade inata como a imunidade adquirida. Próximo slide, por favor.
Então, entre as barreiras químicas presentes na circulação, né, a gente tem aí 4 principais, não são as únicas, existem muitas outras, né? Mas são as defensinas são proteínas pequenas, que a gente chama de peptídeos, eles são antimicrobianos e são produzidos por as células de defesa, os neutrófilos, e eles vão quebrar a membrana plasmática das bactérias, dos fungos, né? A gente tem as criptocidinas, que são também proteínas pequenas, também são antimicrobianas e são produzidas pelo epitélio intestinal. Então, são para os micro-organismos que conseguiram entrar via gástrica, né? A gente tem a lisozima, que é uma enzima que degrada os polímeros da parede bacteriana e estão presentes nas secreções do corpo, como a saliva, como a lágrima, como o muco. Então, todas essas têm a função de evitar que as bactérias consigam penetrar nos nossos tecidos, né? E lá, produzido pelo fígado, a gente tem uma proteína que é chamada proteína P-amiloide e outra proteína que é chamada de proteína C reativa. Essas proteínas são dosadas quando a gente está, por exemplo, num processo infeccioso, aliás, ou quando a gente suspeita que tem um processo infeccioso, então os médicos pedem para dosar, principalmente a proteína C reativa, e daí, se ela dá aumentada, né, então ele sabe, mesmo não sabendo qual é o micro-organismo, ele sabe que a pessoa está passando por um processo provocado ou por bactéria ou por vírus, né. Então, elas são liberadas no sangue e, portanto, elas são capazes de reconhecer os micro-organismos que estão na circulação sanguínea, né? Então, elas se ligam a carboidratos e lipídios específicos de algumas bactérias e vírus. Próximo slide. E a segunda linha de defesa do nosso corpo, quando a gente nasce, ela praticamente ausente ou fraca, né? A gente não tem ainda, não teve ainda contato com os micro-organismos do ambiente, então a gente não desenvolveu essa imunidade, ela é chamada de imunidade adquirida ou adaptativa. Então, você vai adquirindo durante a sua vida, quanto mais contato você entrar com micro-organismos, ela vai te defendendo, né? Então, ela se desenvolve após o contato com um micro-organismo estranho, portanto, ela é lenta. Essa é uma das razões pelas quais, principalmente, a gente toma vacina logo que nasce. Então, a gente vai tomando as vacinas, e conforme vai tomando as vacinas, a nossa imunidade adquirida vai sendo formada, e mesmo sem ter entrado em contato com o micro-organismo pelas vias naturais, o nosso corpo vai aprendendo a nos defender deles. Esse tipo de imunidade é muito importante porque ela desenvolve uma memória contra o que for estranho ou irreconhecido pelo corpo, né? Então, essa memória, em alguns casos, acompanha a gente pela vida toda. Em outros casos, ela dura alguns anos, como, por exemplo, a vacina antitétano, que a gente tem que tomar a cada 10 anos, porque ela vai perdendo eficiência com o tempo, mas é uma memória muito importante para nos defender das doenças. Então, a imunidade adquirida ou adaptativa, ela é uma imunidade muito eficiente, porque ela vai responder contra uma diversidade muito grande de partículas estranhas e ela vai direcionar uma resposta absolutamente específica contra aqueles micro-organismos, né? Então, ela trabalha associada à imunidade inata e fazendo aquilo que a imunidade inata não é capaz de fazer. O próximo slide, por favor. A imunidade adquirida, ela vai se basear na relação antígeno-anticorpo. A gente chama de antígeno toda aquela substância que é estranha, que não é natural do nosso corpo e que, ao entrar em contato com o nosso corpo, vai provocar uma resposta imunológica. Então, antígeno pode ser um micro-organismo, uma bactéria, um vírus, um fungo, mas antígeno também pode ser um alimento, então algumas pessoas são alérgicas a determinados alimentos. Antígeno pode ser um perfume, né? Algumas pessoas são alérgicas a um determinado perfume. Antígeno pode ser um pedaço de vidro que entrou no seu tecido, né, durante algum acidente. Então,
tudo que não for natural do seu corpo, ele vai ser reconhecido e vai induzir a uma resposta imunológica. E anticorpo é uma proteína que foi produzida pelas células de defesa do seu corpo, especificamente os linfócitos, né? Então, ela tem que ter sido induzida por algum antígeno e ela vai reagir especificamente contra aquela partícula estranha, contra aquele antígeno. Em alguns casos, a gente tem uma resposta cruzada de antígenos, de anticorpos, me desculpem, quando um antígeno é muito parecido com o outro, um anticorpo acaba reconhecendo cruzadamente, mas isso não interfere na capacidade de a gente ter uma defesa importante, uma linha de defesa que nos salve de adoecer. Então, a gente nem sabe que o nosso corpo está trabalhando, a gente nem sabe que entrou em contato com um micro-organismo estranho, mas o nosso corpo está nos defendendo e criando memória e nos salvando, para que a gente não fique doente o tempo todo. Próximo slide, por favor. Então, lá no sistema imune adquirido, a gente tem alguns componentes, assim como a gente tem no sistema imune inato. Então, eu falei para vocês agora mesmo que os linfócitos produzem anticorpos, né? E a gente tem dois tipos principais de linfócitos: os linfócitos T e os linfócitos B. Os linfócitos B são aqueles que vão trabalhar aí na produção dos anticorpos. E os linfócitos T, eles podem atuar de duas formas. A primeira forma é quando ele mesmo reconhece o antígeno e ele ataca o antígeno. É mais ou menos como um trabalho kamikaze, porque assim como os soldados kamikaze jogavam o avião em determinado ponto para fazer defesa, sabendo que ele ia morrer, o linfócito T, ao reconhecer o antígeno, ele acaba liberando citocinas, né, produzidas por ele, sobre aquele antígeno para neutralizá-lo e ele morre. Então, a gente tem o linfócito T auxiliar, que estimula o linfócito B a produzir anticorpo, e o linfócito T citotóxico, que é aquele que vai atacar, fazer com que a célula-alvo, né, o antígeno, morra, mas ele acaba morrendo junto também. Então, como imunidade inata, a gente tem a pele, os pelos e produtos químicos, e como imunidade adaptativa, a gente tem aí os linfócitos B e os linfócitos T. Próximo slide, por favor. E a imunidade inata e a imunidade adaptativa acabam conversando entre si, né? Então, aí, a imunidade inata, a gente tem aí a barreira física, né, e a barreira celular. Então, a gente tem na imunidade inata, como eu falei para vocês, as células natural killers, a gente tem os macrófagos, que são células polimorfonucleares, porque elas apresentam diversas formas e mais de um núcleo. A gente tem o sistema complemento, a gente tem as enzimas, as citocinas, né, secreções celulares que atuam sobre os micro-organismos, e tudo isso, quando um micro-organismo acaba conseguindo vencer todas as barreiras e entra no nosso corpo, então, essas células da imunidade inata, elas vão atuar estimulando o linfócito B na produção de anticorpo e o linfócito T, ou para auxiliar o linfócito B a produzir anticorpo, ou para fazer com que o linfócito T seja citotóxico, aquele que vai lá, reconhece o antígeno e causa a morte da célula que está sendo agredida ou da célula que está agredindo. Bom, então, na resposta adquirida, me desculpem aqui, eu me desconcentrei. Na resposta adquirida, a gente tem aí a
imunidade humoral, que é aquela produzida por anticorpos, que vai atuar sobre infecções extracelulares, e na imunidade celular, a gente tem aí as células atuando para nos defender de infecções intracelulares. Então, aqueles micro-organismos que se escondem dentro de uma célula, eles fogem da ação do anticorpo, mas eles morrem pela ação do linfócito T. Próximo slide, por favor. Agora, o que tem a ver as bactérias com isso? Eu falei para vocês que em alguns lugares do nosso corpo, a gente tem sítios específicos, bactérias convivendo e protegendo a gente de que outras bactérias se estabeleçam. Os meus amigos, em suas palestras anteriores, já deram um briefing um pouquinho para vocês, contando para vocês que o nosso corpo é composto por um grupo de células, que são as nossas células, e um grupo 10 vezes maiores de células bacterianas. Então, a gente tem, por exemplo, na microbiota intestinal, cerca de 100 trilhões de micro-organismos, sendo que desses, cerca de 400 espécies são muito importantes para o equilíbrio da nossa saúde. E quando ocorre esse desequilíbrio das bactérias que vivem lá no nosso intestino, a gente tem um mau funcionamento intestinal, a gente tem uma absorção de nutrientes, a gente tem uma deficiência do sistema imune. Então, o nosso corpo acaba sofrendo bastante, né? E isso desequilibra a nossa saúde, né? Então, alergias, intolerância alimentar, tudo isso pode ser provocado por um desequilíbrio da flora intestinal. Próximo slide, por favor. São várias doenças que estão associadas. Estudos recentes têm mostrado que a flora intestinal, ela tem participação tanto na proteção da integridade da nossa pele, na formação de vitaminas que a gente não obtém ao nos alimentar, nenhum alimento nos dá essas vitaminas prontas, nosso corpo não é capaz de produzi-las, são as bactérias que vivem lá, que vão transformar o nosso alimento nessas vitaminas, como, por exemplo, a vitamina B e a vitamina K, elas estimulam as células de defesa e elas fazem com que o nosso trânsito intestinal melhore significativamente. Próximo slide, por favor. Então, como é que a gente pode alterar a nossa flora intestinal? Diversas são as formas que a gente pode alterar a nossa microflora intestinal. O estresse emocional, a falta de beber água, o uso excessivo de antibióticos ou anti-inflamatórios, a mastigação incorreta dos alimentos e o excesso de alimentos refinados, o trigo branco, o trigo refinado, o arroz branco, o açúcar branco e também o excesso de gordura. Então, com a microflora desequilibrada, tem o envelhecimento precoce, o câncer, a suscetibilidade a infecções, né? E alguns alimentos que a gente usa, que também pode provocar isso, o consumo de aditivos, alimentos com muitos corantes, alimentos com adoçantes. Então, olha só, você fala assim, então o açúcar branco faz mal, eu vou usar o adoçante. O adoçante também provoca desequilíbrio da microflora. Próximo slide, por favor. A flora intestinal, vários estudos, né, tem estudado a importância da flora com a obesidade. Então, em gêmeos, por exemplo, quando um é obeso e outro não é obeso, os cientistas buscaram a flora intestinal através das fezes, colhe as fezes para estudar a presença dos micro-organismos no intestino, e verificaram entre os gêmeos que a flora de um era diferente da outra, e eles procuraram, então, saber qual era as bactérias que estavam mais associadas à obesidade. Então, hoje a gente já é capaz de determinar pela flora intestinal de um indivíduo, né, se ele vai ser obeso ou não. Próximo slide.
Então, estudos realizados com 792 pessoas e publicados no ano 2000, né, mostrou que uma análise do ar expirado dos indivíduos, até mais tarde, com aqueles que tinham níveis elevados de uma bactéria chamada Methanobrevibacter smith em seu intestino, esses indivíduos apresentavam sobrepeso. Então, eu não posso ter essa bactéria no meu intestino? Posso. Agora, quando ela se sobrepõe ao número em relação às outras bactérias, então os indivíduos acabam ficando obesos. Então, isso já é uma coisa conhecida. Próximo slide. Outro estudo feito por um Instituto de Tecnologia da Califórnia, ela mostrou que uma bactéria com o nome de Bacteriordia fragilis, em um grupo de camundongos que tinham sintomas típicos de autismo, provocou alteração no comportamento desses animais que se tornaram mais calmos e mais sociáveis. Então, uma das explicações é que essa bactéria era capaz de produzir substâncias que atuavam sobre o sistema nervoso das crianças, né? E essas substâncias acabavam exercendo uma ação no cérebro e suprimindo a ação dos produtos que eram secretados por outras bactérias, fazendo um efeito nocivo para o autista. Então, se for capaz de mexer na microbiota dessa criança, né, aumentando a produção do Bacteriordia fragilis, então essas crianças vão se tornar um pouco mais calmas. Próximo slide, por favor. Já Hipócrates, há muito tempo, dizia que todas as doenças começam no intestino. Próximo slide. Hoje, a ciência mostra que, na verdade, isso acontece porque as bactérias presentes no nosso intestino, elas têm a função de estimular o nosso sistema imune. Então, quando a gente nasce, praticamente, nosso corpo é isento de bactérias. No momento do nascimento, a gente começa a entrar em contato com micro-organismos, e esses micro-organismos, aos poucos, vão ocupando o seu lugar no nosso corpo, e aos poucos vão estimulando o nosso sistema imune. Quando ocorre um desequilíbrio da flora, então, aí vem a doença inflamatória intestinal, que é uma resposta imune exacerbada, uma atopia, que é uma tolerância imunológica, então o sistema imune dele não defende contra micro-organismos, então ele vai estar sempre adoecendo. A diabetes, a obesidade, como eu acabei de falar para vocês, são doenças provocadas quando a microflora está em desequilíbrio. Próximo slide. Problemas de saúde pública, né, estão correspondendo aí a 72% das causas de mortes. Em 2007, a principal causa de óbitos foram as doenças do aparelho circulatório, cerca de 29,4%, e as neoplasias, que correspondiam a 15,4%. E a gente viu aí que o desequilíbrio da flora intestinal, ele é responsável pelo desenvolvimento de diversos tumores neoplásicos, né? Porque nós somos aquilo que nós comemos. Próximo slide. Nós somos aquilo que nós comemos, né? Nós somos formados por aquilo que nós comemos. E quando nós não fazemos boas escolhas, até o Jefferson falou bastante sobre alimentação, e a importância da gente escolher alimentos saudáveis, sem aditivos químicos, né? Para que a gente tenha uma boa saúde. Porque se nós não fizermos boas escolhas, o nosso corpo não vai ter uma microflora adequada, e isso vai acabar provocando doença. Próximo slide. O Johann Goethe, aí, um poeta alemão, de 1749 a 1832, ele disse uma coisa muito importante, que saber não é suficiente, a gente deve aplicar. E que querer não é suficiente, nós devemos fazer. Então, conhecer e saber todas essas coisas, né, pode aí mudar o nosso modo de pensar, para que a gente possa fazer escolhas melhores.
O meu tempo está acabando, não tenho muito tempo mais para falar com vocês. Eu já passei, inclusive, os 10 minutos aí, que era para perguntas e respostas. Mas estudos recentes em relação ao Covid têm mostrado que as pessoas que têm a doença na fase grave da doença, que acabam indo internadas, elas têm um desequilíbrio na flora intestinal. Vários estudos recentes estão mostrando que esse desequilíbrio na flora intestinal acaba provocando um desequilíbrio na flora pulmonar. E aí a pessoa desenvolve essa doença grave, insuficiência respiratória grave, né? Então, é muito importante a gente fazer uma escolha adequada dos alimentos para que a gente tenha tanto a nossa flora intestinal quanto a nossa flora pulmonar intactas e estimulando bem o nosso sistema imune e nos ajudando, né, a ter uma defesa adequada, porque são elas que estimulam o nosso sistema imune. Estou pronta para vocês fazerem a pergunta que vocês acharem que devem fazer. Vamos retomar o contato aqui, que tem algumas perguntas aqui do público, tá? Tá bom. A Denise perguntou, como ter a flora intestinal intacta? Bom, a nossa flora intestinal é formada basicamente por aquilo que a gente come, né? Então, quando eu escolho alimentos crus, alimentos frescos, frutas, verduras, legumes, eu estou formando uma flora intestinal intacta. Agora, quando a minha escolha é por alimentos refinados, por excesso de gordura, excesso de açúcar, corantes, conservantes, aos poucos eu vou provocando uma alteração na minha microflora, né, na minha flora intestinal. Outra coisa que também altera a flora intestinal é o uso de medicação, né, de medicamentos, de antibióticos. Eles matam as bactérias do mal que estão provocando doenças, mas eles também matam as bactérias da flora intestinal. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui. A genética pode moldar a flora intestinal? Essa pergunta foi da Sueli. A genética é muito importante na presença da microflora, né, da flora intestinal, mas ela não é o fator decisivo. Aí seria uma aula muito legal, que a gente fala sobre epigenética. Então, eu tenho os fatores genéticos que eu herdei dos meus pais e que estão associados a quem eu sou. Mas o que mais influencia em quem eu sou é o meio ambiente, é onde eu vivo. Então, eu falo assim, mas meu pai, a minha mãe, meu irmão, meu tio, todo mundo teve diabetes, então eu também vou ter. Depende. Por que todo mundo da sua família teve diabetes? Porque os hábitos familiares são os mesmos. A alimentação é a mesma, né? As comemorações, as alegrias, está tudo relacionado ao ambiente de vida. Se você alterar, fizer uma alteração, e aí é uma escolha, você pode melhorar a sua microbiota e evitar que a doença que acometeu, os seus familiares te acometam. Fazer exercícios também. Ninguém fazia exercício, mas eu faço. Eu me alimento adequadamente, eu bebo água, eu durmo bem. Então, são fatores que estão associados com a minha microflora. Quer dizer, a genética é importante? Ela é, mas o meio ambiente é um fator muito importante sobre a microbiota, sobre a genética. Tá mudo, Helena, não te ouço. Desculpa. As perguntas que nós tínhamos eram essas. Vamos ver aqui. Tem mais. O estado mental afeta isoladamente a biota ou o contrário somente? Tudo afeta, né? Imagina, uma pessoa é depressiva, ela não vai fazer boas escolhas alimentares. Inclusive, tem um estudo bastante importante mostrando que o uso de determinados alimentos pode levar à depressão. Por exemplo, o excesso de açúcar. Uma pessoa que tem já a tendência a ser depressiva, se ela usar castanha, se ela tomar sol, se ela beber água, comer banana, né? A depressão tende a diminuir. Então, o nosso intestino, ele é o segundo cérebro, né?
Não sei se vocês já ouviram isso, porque ele é altamente irrigado pelo sistema nervoso. Então, nós temos o primeiro cérebro guardado aqui na caixinha craniana, e nós temos o segundo cérebro no intestino. Então, se nós temos dois cérebros, um no intestino e outro na cabeça, é óbvio que aquilo que a gente come estimula quem a gente é, quem a gente pensa, o que a gente pensa, né? Muito bacana as colocações. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação, algum comentário, alguma pergunta? Bom, não está aparecendo mais nada. Acho que esgotamos aqui, então, os questionamentos e as curiosidades do público. Agradeço muito você, Miriam, pela palestra, foi muito interessante. É um conteúdo vasto, né? Acho que 20 minutos acabam sendo bem curtos para a gente conseguir abordar, né? Exatamente. Quando eu treinei aqui, deu certo 20 minutos. E agora, se eu não parasse, eu ia continuar falando. É assim mesmo. A gente se empolga e vai colocando mais conteúdo na nossa fala, verdade, né? Verdade. Mas muito obrigada, foi ótimo. E esperamos aí você numa próxima também. Tá bom. Tchau, boa tarde. Obrigada, pessoal. Obrigada. Muito boa tarde, muito boa noite a todos. Obrigada.